Faxineira foi demitida por dar comida a morador de rua, mas um milionário que passava. Cleide tinha os joelhos apoiados no chão frio da calçada e as mãos ainda cobertas pelas luvas amarelas quando a porta do edifício bateu atrás dela. Não uma batida normal, uma dessas que a gente sente no peito. Ela ficou ali parada por um segundo, olhando para o próprio reflexo na vidraça escura da fachada, o uniforme azul que usava há 7 anos, as luvas que ela ainda não tinha tirado porque as mãos tremiam demais. E aí veio o choro. Não um choro de vergonha, um choro de quem não sabe o que vai acontecer amanhã. O que tinha começado como um gesto pequeno, quase um instinto, tinha virado o motivo pelo qual ela acabava de perder o único emprego fixo que conhecia. Tudo tinha começado naquela manhã, logo cedo, quando ela desceu para abrir o corredor do andar térreo. O edifício era grande, um daqueles prédios comerciais com muitos andares e corredores que cheiravam a desinfetante e piso polido. Cleide trabalhava ali desde os 32 anos. Agora tinha 41 e conhecia cada canto daquele lugar melhor do que conhecia a própria casa. Sabia qual lâmpada piscava antes de queimar. Sabia que o banheiro do 5º andar tinha uma torneira que gotejava à noite. Sabia o nome dos seguranças, das recepcionistas, das moças que serviam o café. Naquela manhã, antes de entrar, ela tinha visto o homem sentado na calçada, logo ali do lado da porta lateral. Não era a primeira vez. Ele aparecia de vez em quando, sempre discreto, sempre quieto, encostado na parede com um casaco surrado e um olhar que não pedia nada. Cleide tinha passado por ele algumas vezes sem parar. Não por indiferença, mas porque a vida dela era assim. Era entrar rápido, não se atrasar, não dar motivo para ninguém reclamar. Só que naquela manhã tinha sobrado uma marmita na cozinha dos funcionários. Uma marmita inteira, fechada, que a supervisora tinha dito que podia ser descartada porque ia estragar antes do almoço. Cleide tinha pego, tinha levado, tinha entregado para o homem sem dizer nada, apenas colocado no chão na frente dele com um aceno de cabeça. Não sabia que Marilda estava olhando. Marilda era a gerente de operações do prédio, uma mulher de uns 55 anos com o cabelo curto e liso e um jeito de andar que fazia as pessoas automaticamente desviarem do caminho. Não era malvada por essência. Era uma pessoa que vivia dentro de regras e entendia o mundo através delas. E uma das regras do regulamento interno era clara. Nenhum funcionário poderia retirar alimentos das dependências do edifício sem autorização. Cleide, é claro, não tinha pedido autorização. A conversa na sala de Marilda durou menos de 10 minutos. Cleide tentou explicar que a marmita ia ser jogada fora mesmo, que não tinha prejudicado ninguém, que era só comida que sobrou. Marilda escutou tudo com aquela expressão de quem já tinha tomado a decisão antes de a outra pessoa terminar de falar. Disse que compreendia as intenções, mas que regra era regra, que não podia abrir exceção, que se abrisse para uma, teria que abrir para todos. Cleide saiu da sala com a carta de desligamento numa mão e as luvas amarelas na outra. Ela não conseguiu nem chegar até o ponto de ônibus. Sentou na calçada ali do lado do edifício, encostou as costas na parede fria e deixou o choro sair. As luvas ainda nas mãos, o uniforme azul, o sol fraco daquela manhã de inverno batendo de lado, sem aquecer nada. Não estava chorando só pelo emprego. Estava chorando porque sabia o que esse emprego significava. Significava o aluguel da casinha que ela dividia com a mãe. Significava o remédio que a dona Neuza precisava tomar todo dia para a pressão. Significava a conta de luz, a conta de água, a feira da semana. Tudo aquilo dependia daqueles pagamentos que entravam certinhos todo mês, que agora não iam entrar mais. Foi nesse momento que ela ouviu os passos. Passos firmes, regulares, de alguém que caminhava com propósito. Ela nem levantou a cabeça de imediato. Não estava com disposição para ver ninguém, mas alguma coisa naquele ritmo a fez olhar. O homem que se aproximava vinha pelo final da rua, terno escuro, gravata, sapatos que faziam barulho claro na calçada. Tinha uns 40 anos, barba curta arrumada, o passo de quem está acostumado a chegar a algum lugar e ser esperado. Um desses homens que a gente olha e imediatamente pensa: esse daí não precisa de nada. Ele ia passar direto. Com certeza ia passar direto. Mas não passou.
Reduziu o passo a uns 3 metros dela. Parou. Olhou para ela com uma expressão que não era de pena, era de atenção genuína. Como se tivesse visto algo que não combinava com o que esperava encontrar naquela calçada. Desculpa, disse ele. Tá tudo bem? Cleide limpou o rosto com as costas da luva amarela. Que pergunta, pensou. Claro que não estava tudo bem. Mas disse que sim, que era nada, que ela ia ficar bem. A voz saiu mais fina do que ela queria. O homem não se moveu. Ficou olhando para ela por um segundo, e aí fez uma coisa que ela não esperava. Abaixou o corpo e ficou agachado na calçada, no nível dela, sem se importar com o terno caro ou com o chão sujo. E perguntou de novo, mais devagar dessa vez. O que aconteceu? E aí Cleide não sabe explicar por quê, mas contou. Talvez porque estava destruída. Talvez porque precisava que alguém escutasse. Talvez porque tem algo no jeito de algumas pessoas perguntarem que torna impossível não responder. Contou sobre a marmita, sobre o homem na calçada, sobre Marilda, sobre a carta na mão. O homem escutou tudo sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou quieto um momento. Quanto tempo você trabalhava aqui? 7 anos, ela disse. Ele acenou com a cabeça devagar, como se aquilo pesasse alguma coisa para ele. Eu me chamo Rodrigo, ele disse, e se apresentou com um aperto de mão. Não o tipo de aperto que as pessoas dão quando querem parecer importantes. Um aperto simples. Direto. Cleide, ela respondeu sem tirar a luva amarela. Ele sorriu levemente com isso. Guardou o cartão de visita no bolso dela, de uma forma tão natural que ela quase não percebeu. Disse que se ela quisesse conversar nos próximos dias era só ligar. E foi embora com os mesmos passos firmes de antes. Cleide olhou para o cartão. Uma empresa de administração de imóveis. Um nome que ela não reconheceu. Ficou na mão dela o resto do dia, amassando enquanto ela pegava o ônibus de volta para casa. A dona Neuza estava sentada na cadeira da sala quando Cleide entrou. 72 anos, cabelos completamente brancos, os óculos escorregando no nariz enquanto assistia ao programa de tarde. Ela olhou para a filha e soube na hora. Não precisou perguntar. Abriu os braços e Cleide foi até lá e ficou quieta um tempo sem falar nada. Depois Cleide contou tudo. A dona Neuza escutou. Quando a filha terminou, ficou um tempo olhando para a janela. Aí disse com aquela voz calma que ela usava quando as coisas eram sérias. Você fez o certo, minha filha. Não sei o que vai acontecer agora, mas você fez o certo. Cleide não sabia se isso ajudava, mas de algum jeito ajudava. Nos dias seguintes ela mandou currículo para tudo que aparecia. Limpeza predial, conservação, condomínio residencial, hotel, clínica. Teve 2 contatos. Uma entrevista que não deu em nada porque a empresa queria alguém com experiência em equipamento industrial que ela não tinha. E um contato que ficou de retornar e nunca retornou. Na quarta-feira, ela olhou para a conta e fez as contas. Tinha dinheiro para mais umas 3 semanas. Depois disso, ia precisar pedir emprestado ou atrasar o aluguel. A ideia de atrasar o aluguel dava um frio que ela conhecia bem, porque já tinha passado por aquilo anos atrás, antes de conseguir o emprego no prédio, e não queria voltar nunca mais. Na quinta-feira, ela ligou para o número do cartão. A voz que atendeu era de uma mulher profissional que perguntou o nome dela e disse que passaria o recado para o Sr. Rodrigo. Cleide quase desligou achando que tinha sido ingênua de acreditar, mas 1 hora depois o telefone tocou. Era ele. Perguntou como ela estava. Perguntou se tinha conseguido alguma coisa. Quando ela disse que não, ele ficou quieto por uns 2 segundos e disse: Você pode vir aqui amanhã de manhã? Tenho uma conversa que eu quero ter com você. Cleide foi. O escritório era num prédio diferente, em outra parte da cidade, num andar alto, de onde dava para ver os telhados lá embaixo. Ela esperou numa sala com sofás cinzas e uma recepcionista simpática que trouxe um café, que ela quase não conseguiu tomar de tão nervosa. Rodrigo chegou 10 minutos depois. Camisa aberta no colarinho dessa vez, sem gravata. Cumprimentou ela com o mesmo aperto direto da calçada. Na sala dele, sentado na frente dela, ele foi direto ao ponto. Minha empresa administra 8 condomínios residenciais nessa cidade.
Em 2 deles, estou com um problema sério de gestão de equipe de limpeza. A supervisora de um deles pediu demissão semana passada. Eu preciso de alguém que saiba fazer esse trabalho e que saiba tratar as pessoas com respeito. Cleide ficou olhando para ele. Você está me oferecendo um emprego? Estou te oferecendo uma entrevista, ele disse, com calma, porque eu não ofereço emprego para ninguém sem conversar direito primeiro. E aí eles conversaram. 2 horas. Sobre os anos que ela tinha trabalhado no prédio, sobre o que ela sabia fazer, sobre como ela lidava com o conflito entre colegas, sobre o que ela achava que fazia uma equipe funcionar. Rodrigo fazia perguntas que não eram óbvias. Não era o tipo de entrevista com um roteiro fixo. Era mais como uma conversa entre pessoas que estão se conhecendo. Olha, eu precisei parar aqui um segundo antes de continuar, porque tem uma coisa nessa história que eu fico pensando desde a primeira vez que li. Não é sobre o emprego. É sobre o gesto lá atrás, na calçada, com a marmita. Um gesto que ninguém pediu, que ninguém estava esperando, que não ia mudar o mundo, e que custou tudo para ela naquele momento. A gente sempre se pergunta se vale a pena fazer a coisa certa quando ela tem um preço. E a vida de Cleide estava prestes a dar uma resposta para isso. Só que essa resposta não veio do jeito que ela esperava. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. No final da conversa, Rodrigo disse que ia pensar e dar um retorno em 2 dias. Ela agradeceu e foi embora tentando não criar expectativa demais. Mas era difícil. Ela tinha gostado da conversa. Tinha se sentido vista de um jeito que não estava acostumada a se sentir numa situação profissional. O retorno veio no dia seguinte, antes do prazo. Rodrigo ligou de manhã cedo e disse que ela tinha o emprego se quisesse. Salário um pouco acima do que ela ganhava antes, com possibilidade de crescer dentro de 6 meses, de acordo com o desempenho. E um benefício de vale-transporte que cobria o trajeto inteiro. Cleide disse que sim antes de ele terminar a frase. Mas a história não termina aí, porque a vida raramente deixa as coisas simples. Ela começou no novo trabalho numa segunda-feira. O condomínio residencial era numa parte da cidade mais calma, prédio mais antigo, com moradores que eram, na maioria, famílias de longa data. A equipe de limpeza tinha 4 pessoas. Edilson, que trabalhava ali há 12 anos e não confiava em ninguém novo. Fatinha, que era rápida e eficiente, mas falava pouco. Giovana, que era novata como Cleide e estava claramente insegura. E seu Adalberto, um homem de 66 anos que fazia a manutenção leve do prédio e que sabia a história de cada parafuso do lugar. Edilson foi o primeiro problema. Não era hostil de forma aberta. Era daquele jeito passivo que às vezes machuca mais. Não respondia direto, demorava para executar o que ela pedia, comentava coisas de um jeito que tecnicamente não tinha nada a dizer, mas que todo mundo entendia. Cleide percebeu logo na primeira semana que ele tinha esperado ser promovido para aquela vaga, que tinha certeza de que ia ser ele, e que a chegada dela tinha sido uma surpresa amarga. Ela não foi na agressividade, não fingiu que o problema não existia também. Na quinta-feira, no final do expediente, ela foi até ele e falou com calma: Edilson, eu sei que você conhece esse prédio muito melhor do que eu, e eu vou precisar da sua ajuda para aprender. Posso contar com você? Ele ficou um tempo sem responder. Aí disse que tudo bem, com uma rispidez que não era exatamente cordialidade, mas também não era recusa. Foi o suficiente por enquanto. O segundo problema veio de um lugar que ela não esperava. Na terceira semana, um dos moradores do prédio, um homem de uns 50 anos chamado Gustavo, foi até ela com uma reclamação. Disse que o corredor do seu andar tinha cheiro de produto forte toda manhã e que aquilo estava incomodando ele e a esposa, que tinha problema respiratório. Cleide pediu desculpa, anotou, e ajustou o procedimento daquele andar para um produto mais neutro. Só que Gustavo não parou por aí. 3 dias depois, foi reclamar diretamente para Rodrigo que a supervisora nova estava mudando processos sem avisar os moradores. Rodrigo ligou para Cleide e perguntou o que tinha acontecido. Ela explicou.
Ele escutou, disse que estava bem, que ela tinha feito certo e que ia conversar com Gustavo. Mas essa ligação deixou Cleide com um peso no estômago que ela não conseguia ignorar. Ela estava no período de experiência. Qualquer reclamação nessa fase podia pesar. E ela sabia, porque já tinha vivido isso antes, que às vezes a impressão que uma pessoa cria nos primeiros meses é a que fica para sempre. Ela foi falar com a Fatinha naquela tarde, a mais quieta da equipe, perguntou como tinha sido a gestão anterior, o que funcionava, o que não funcionava. Fatinha ficou um tempo calibrando se podia confiar na pergunta. Aí disse, com aquela voz baixa de quem escolhe bem as palavras, a supervisora anterior era boa de organização, mas não ouvia ninguém. A gente sabia o que fazer, mas nunca era consultada. Um dia, o processo mudou sem aviso e deu problema em 2 andares ao mesmo tempo. Ela culpou a equipe. Cleide ficou com aquilo na cabeça. Na semana seguinte, ela convocou uma reunião de equipe. Simples, no refeitório dos funcionários com café. Não tinha pauta formal. Ela disse que queria ouvir o que cada um achava que poderia funcionar melhor. Edilson cruzou os braços no começo, mas no meio da conversa, quase sem perceber, começou a falar sobre uma questão com o carrinho de materiais que estava causando tempo perdido toda manhã. Giovana contou que tinha dificuldade com um dos elevadores de serviço que travava às vezes. Seu Adalberto disse que havia um problema com o almoxarifado que há meses ninguém resolvia, porque ninguém tinha assumido a responsabilidade. Cleide anotou tudo. Depois resolveu ponto por ponto ao longo da semana, consultando cada um antes de tomar qualquer decisão que afetasse o trabalho deles. Não foi uma transformação mágica. Edilson continuou difícil por mais tempo. Gustavo fez mais uma reclamação, dessa vez sobre algo que nem era responsabilidade dela, mas alguma coisa tinha começado a mudar no ritmo daquele lugar. No fim do 2º mês, Rodrigo fez uma visita ao condomínio. Andou pelos andares com ela, conversou com os moradores, com a equipe. No final do dia, sentados na portaria, ele disse que as avaliações dos moradores tinham subido desde que ela tinha chegado. E que o índice de retrabalho, que era o número de tarefas que precisavam ser refeitas por reclamação, tinha caído pela metade. Cleide ouviu aquilo e não soube o que falar. Não pelo número, mas porque tinha um peso específico em ouvir que o trabalho dela fazia diferença, dito por alguém que estava prestando atenção. Ela perguntou naquela hora, sem muito planejamento. Por que você parou naquele dia? Tinha muita gente passando por mim na calçada e ninguém parou. Rodrigo ficou quieto um segundo. Aí disse uma coisa que ela não esperava. Porque eu reconheci o uniforme. Eu administro aquele prédio também. Ela ficou olhando para ele. Aquele prédio onde ela tinha trabalhado 7 anos fazia parte da carteira de imóveis que a empresa de Rodrigo administrava. Ele tinha ido até lá naquela manhã para uma reunião justamente com Marilda. Tinha passado pela calçada, visto ela sentada chorando e perguntado o que tinha acontecido. E quando ela contou sobre a marmita, ele já sabia exatamente quem era Marilda, como aquele ambiente funcionava e o quanto era injusto o que tinha acontecido. Cleide ficou processando aquilo. Perguntou se ele tinha feito alguma coisa a respeito. Rodrigo disse que sim, que tinha tido uma conversa com Marilda e com a diretoria do prédio sobre o caso, não para reverter a demissão, mas para deixar registrado que a decisão tinha sido desproporcional e que o regulamento sobre descarte de alimentos precisava ser revisto para situações de doação. Não ia mudar o que tinha acontecido com ela, mas ia mudar o que podia acontecer com a próxima pessoa. Eu precisei parar aqui. Porque tem horas que a história te dá uma dessas, e você não sabe bem se quer rir ou se quer chorar junto. Que mundo pequeno. Que encontro de todas as coincidências. Mas ao mesmo tempo, não é coincidência nenhuma, é? Ele estava indo para lá justamente naquele dia. Ela estava sentada justamente naquela calçada. As coisas têm uma forma de se organizar que a gente não entende enquanto está no meio do choro. Os meses seguintes foram diferentes. Não perfeitos, mas diferentes. Edilson, com o tempo, foi se abrindo. Tinha um jeito peculiar de funcionar.
Ele precisava ver consistência antes de confiar, e Cleide foi consistente. Mês após mês, reunião após reunião, decisão após decisão. Um dia ele chegou antes do horário para ajudar a resolver um problema que tinha aparecido de última hora, e fez isso sem que ninguém pedisse. Cleide fingiu que não percebeu para ele não ficar encabulado. Mas percebeu. Giovanna cresceu de um jeito que surpreendeu todo mundo. Era uma menina de 26 anos que no começo mal levantava a voz nas reuniões. Com o tempo, com o ambiente mais seguro, foi aparecendo. Num dia de outubro, ela apresentou por conta própria uma ideia de reorganização do estoque de materiais que economizou tempo e dinheiro. Rodrigo ficou sabendo e perguntou diretamente a ela como tinha pensado nisso. Giovanna mal conseguiu responder de tão surpresa por ser vista daquele jeito. A dona Neuza perguntava toda semana como estava o trabalho novo. Cleide contava e a mãe ouvia com aquela atenção de quem sabe que cada detalhe importa. Numa noite de domingo, quando as duas estavam sentadas à mesa depois do jantar, a dona Neuza disse: "Sabe o que eu acho? Eu acho que aquela marmita foi a coisa mais cara que você já pagou, e a mais barata ao mesmo tempo." Cleide ficou olhando para ela. "Você perdeu um emprego e ganhou um caminho", disse a mãe. "Tem preço nisso?" "Tem, mas tem valor também." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Mas a maior reviravolta ainda estava por vir. No começo do ano seguinte, Rodrigo chamou Cleide para uma reunião diferente das habituais. Não no condomínio, no escritório, no andar alto de onde dava para ver os telhados. Ela foi sem saber o que esperar, com aquele nervoso familiar de quando a vida está prestes a mudar de jeito que a gente não controla. Na sala, além de Rodrigo, tinha outra mulher, uns 60 anos, cabelos grisalhos presos, óculos elegantes, postura de quem passou a vida inteira tomando decisões. Se apresentou como Dona Irene, sócia de Rodrigo há mais de 20 anos. Cleide sentou e esperou. Rodrigo foi direto. O crescimento da empresa tinha aberto a necessidade de uma pessoa para coordenar as equipes de todos os 8 condomínios da carteira. Não um supervisor de um prédio só. Uma coordenadora de operações. Alguém que entendesse de limpeza, de pessoas, de processos, de conflito, de escuta. Ele disse que tinha pensado em contratar alguém de fora, com formação específica. Dona Irene tinha dito que preferia olhar para dentro primeiro. E as 2 pessoas que tinham surgido na lista de Dona Irene tinham sido Edilson e Cleide. Cleide olhou para ele e perguntou por que ela, sendo que Edilson tinha 12 anos no lugar e ela tinha menos de 1 ano. Foi Dona Irene que respondeu, com aquela voz tranquila de quem já viu muita coisa. "Porque Edilson tem o conhecimento, mas você tem o que não dá para ensinar. Você entrou num lugar onde ninguém te queria, num momento difícil, e você construiu confiança um por um sem pisar em nenhum. Isso é raro, e isso é exatamente o que essa função precisa." Cleide engoliu em seco. Perguntou se podia pensar um dia. "Claro", disse Rodrigo. Ela saiu do escritório e ficou sentada no banco da calçada lá embaixo por um tempo. O mesmo tipo de calçada de onde tudo tinha começado. As mesmas pedras, o mesmo barulho de cidade ao redor, só que dessa vez ela não estava chorando. Estava tentando entender o caminho que tinha sido feito sem que ela soubesse que estava fazendo. Ligou para a mãe. "Mãe, eu acho que tenho uma coisa para te contar." "Conta", disse a dona Neuza. E Cleide contou. O silêncio que veio depois durou mais do que ela esperava. Quando a mãe falou de novo, a voz tinha uma qualidade diferente, mais funda. "Sabe o que eu me lembro?", disse a dona Neuza. "Me lembro de você com uns 8 anos, pegando o pão que sobrou na mesa de casa e levando para a menina da vizinhança que não tinha o que comer, sem ninguém mandar, sem ninguém ver. Você sempre foi assim, minha filha. A diferença é que agora o mundo viu também." Cleide ficou quieta do outro lado da linha. Não tinha palavras para aquilo. No dia seguinte, ela ligou para Rodrigo e disse que aceitava. A função nova começou 3 semanas depois.
com um período de transição em que ela ainda acompanhou o dia a dia do condomínio enquanto passava as responsabilidades de supervisão para Edilson. Sim, para Edilson. Rodrigo aprovou sem hesitar. E quando Cleide comunicou a ele, pessoalmente, que ele ia assumir a supervisão, Edilson ficou tão quieto por um momento que ela não sabia se tinha feito certo. Aí, ele disse: "Você podia ter ficado com o condomínio e mandado outra pessoa para fazer o trabalho maior." "Eu sei", ela disse. Mas não era o certo. Ele acenou com a cabeça, e naquele aceno cabia tudo o que não tinha sido dito nos últimos meses. Na primeira semana como coordenadora, Cleide visitou os 8 condomínios. Em cada um, sentou com a equipe antes de qualquer outra coisa. Não para dar ordens, para ouvir. Perguntou o que estava funcionando, o que estava travando, o que ninguém nunca tinha perguntado antes. Em um desses condomínios encontrou uma situação que a preocupou. Uma funcionária de limpeza, que estava claramente sobrecarregada, cobrindo a ausência de outra colega, já havia 3 semanas, sem reconhecimento ou compensação nenhuma. A menina se chamava Rosângela, tinha 28 anos, e quando Cleide sentou com ela e perguntou como estava, os olhos dela encheram de água. Cleide conhecia esse olho. Resolveu aquela situação na semana seguinte. Não foi simples. Teve que apresentar para Rodrigo um ajuste de custo que ele não tinha previsto no orçamento daquele trimestre. Ele olhou os números, olhou para ela e perguntou se ela tinha certeza de que era necessário. "Sim", ela disse, "porque essa menina vai pedir demissão em 1 mês, se a gente não fizer nada. E daí, o custo de contratar e treinar outra pessoa vai ser maior do que isso aqui." Ele aprovou. Rosângela ficou, e num dia de março, ela foi até Cleide no corredor e disse obrigada de um jeito que não precisava de mais nada além das 2 sílabas. Foi nesse dia que Cleide entendeu, de um jeito que não conseguia colocar em palavras exatas, o que tinha acontecido com ela em pouco mais de 1 ano. Não era só que a vida tinha melhorado, era que ela tinha encontrado um lugar onde o jeito dela de ser, aquele jeito de prestar atenção nas pessoas, de não pisar em cima de ninguém para subir, de fazer a coisa certa mesmo quando tinha custo, era exatamente o que a função precisava. Ela não tinha mudado para caber no lugar. O lugar tinha aparecido porque ela tinha ficado ela mesma. Dona Neuza melhorou da pressão naquele ano. Não ficou curada, porque pressão não some assim. Mas ficou controlada, com o acompanhamento certo, com os remédios certos, com menos preocupação pesando em cima dos dois. Num sábado de agosto, elas 2 foram tomar sorvete num lugar simples perto de casa. Sentaram numa mesinha de plástico na calçada, com o sol da tarde batendo de ladinho, e ficaram um tempo sem falar sobre nada importante, só olhando o movimento da rua. Em algum momento, a dona Neuza olhou para a filha e disse: "Você está diferente." "Diferente como?" perguntou Cleide. "Mais no lugar", disse a mãe. "Você tem aquele jeito de quem encontrou onde deveria estar." Cleide ficou olhando para o sorvete por um momento. "Eu também acho", ela disse. E a vida seguiu. Não sem tropeços, não sem dias difíceis, não sem semanas em que tudo parecia pesado demais e o cansaço chegava antes da hora, mas seguiu com um fio que ela conseguia ver, com um trabalho que fazia sentido, com pessoas que confiavam nela, com uma mãe que estava bem, e com a memória viva de uma manhã de inverno em que ela tinha colocado uma marmita no chão da calçada para um desconhecido, perdido tudo o que tinha, e começado sem saber a encontrar algo muito maior do que o que tinha perdido. Fim da história. Essa história me deixou com uma coisa na cabeça que não passa fácil. A gente vive com medo de fazer a coisa certa quando ela tem um custo, e Cleide pagou um preço real, num momento em que ela não podia pagar nada. Mas foi exatamente esse gesto, aquele gesto simples de comida num chão de calçada, que colocou ela no caminho certo. Agora me conta, de onde você está assistindo? E você acha que Cleide tomou a decisão certa naquele dia, mesmo sabendo o que podia custar? Deixa aqui nos comentários, eu leio cada um. Muito obrigado por ter ficado até o final. Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias.